Oi, oi meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde. E aí, como é que foi os estudos da semana passada? Conseguiram compreender tudo sobre o desenvolvimento embrionário, né? A formação da blástula, a formação da gástrula, a questão da organogênese, né? O processo de fecundação. Eu espero que sim, tá, meninos? Aí hoje, então, nós vamos continuar a falar sobre o desenvolvimento embrionário, ou melhor dizendo, sobre a embriologia dos animais. Só que vamos abordar, no caso, na aula de hoje, conteúdos um pouco mais diversificados, né? Aonde será possível classificar os tipos de ovos, os tipos de segmentação, e além disso, então, para finalizar, nós vamos falar sobre os anexos embrionários, ok? Então, gente, como de costume, né? Eu gosto de apresentar o sumário para vocês estarem cientes do que será trabalhado na nossa aula. Então, nossa aula, ela tem bastante detalhezinhos. Ela é dividida em quatro etapas, né? Onde a primeira falará sobre os tipos de ovos e também de segmentação. Por exemplo, os ovos oligocélicos, mediocélicos, megalocélicos e centrocélicos, né? E a segmentação, né? Total, parcial, total, igual, perdão, total ou igual, desigual, discoidal, superficial, né? Então, será abordado os tipos de clivagem, vamos lembrar, né, que segmentação e clivagem são sinônimos, e também os tipos de zigoto que são formados, tá bom? Depois, então, nós vamos falar um pouco sobre os anexos embrionários, o saco vitelínico, o âmnio, o alantoide, o córeo, tá? Vai ser falado um pouco sobre os ovos, tanto das aves quanto de répteis, porque são um pouquinho diferentes, e a placenta, tá bom? E no finalzinho nós vamos ter 2 exercícios para discutir. Então, gente, olhem só. Quando nós falamos na semana passada no processo de fecundação, eu falei então que os gametas masculinos e femininos eles precisavam então se unir para formar o zigoto. Pois bem, esse zigoto ele também é chamado de ovo, tá? Ou célula ovo. E ele, como eu falei, ele é proveniente então do processo de fecundação, da reprodução sexuada, tá bom? E aí, de acordo então com o tipo de zigoto que se forma, nós temos 4 diferentes tipos, perdão, voltando um pouco a fita, então. De acordo com os tipos de ovos que formam, então nós temos 4 classificações, tá bom? Ou seja, oligocélico, mesocélico, megalocélico e centrocélico. Então nós temos esses 4 tipos de ovos. Ah, professora, mas qual é a principal diferença entre eles? A principal diferença, gente, está na presença do vitelo. O que é vitelo? Vitelo é um nome bonito, só para enfeite, ou tem alguma função? Gente, vitelo nada mais é do que a reserva nutritiva, tá? Oferecida então durante o desenvolvimento embrionário. Porque vocês sabem que o desenvolvimento embrionário exige uma série de processos mitóticos, né, para desenvolver, então, a partir de uma célula, um ser vivo, né, capaz de sobreviver fora, então, de seu recinto de desenvolvimento, vamos colocar assim, né, porque pode ser o ovo, pode ser marsúpio, pode ser placenta, etc, né? Então, essas reservas nutritivas, elas são armazenadas em forma de pequenos grânulos, ricos em proteínas e lipídios, tá bom? E que são ofertados, então, para o zigoto, para as células, para a parte, vamos colocar assim, animal do zigoto, para que ele possa se multiplicar, sofrer sucessivas divisões mitóticas, que seriam a segmentação até a formação, então, do blastocisto, e depois, então, dependendo da espécie, continuar a partir dos anexos embrionários a oferecer, então, aporte nutritivo, aporte, então, de resistência, né, de proteção e tudo mais. Tá bom? Então, pela própria imagem aqui, nós podemos observar que dos 4 tipos de ovos aqui, o vitelo, que são esses pontinhos laranjados aqui, eles mudam. Observe também que o núcleo do zigoto também muda de posição. Então, no oligolécito e no centrolécito, o núcleo está ao meio, tá?
e no mesolécito e no megalécito, o núcleo está mais na parte superior. Assim como, perdão, a reserva de vitelo, a reserva nutritiva também se distribui de forma diferente, tá ok? E isso dá a característica de cada um dos ovos que nós vamos falar separadamente. É importante vocês conhecerem? Sim. Principalmente é importante vocês lembrarem também de quais grupos de animais que cada zigoto está presente, né? Bom, além dos tipos de ovos, nós vamos falar sobre a segmentações, ou seja, o processo de clivagem, divisão celular mitótica no início do desenvolvimento embrionário, tá bom? Essas divisões mitóticas, então, elas podem ser de dois tipos, segmentação holoblástica ou total, tá bom? Como nós podemos observar aqui que todas as células se dividem e se distribuem de forma uniforme, e segmentação meroblástica ou parcial. A gente pode observar que as células, então, elas ficam localizadas em regiões delimitadas pelo zigoto, tá bom? E esses tipos de segmentação está muito relacionada, gente, com a presença do vitelo, tá bom? Dependendo da quantidade, tá ok? E também a distribuição que essa segmentação holoblástica ou meroblástica, ela vai ser formada. Por exemplo, vou voltar no slide anterior, tá bom? Então, observe aqui, olha, esse aqui é um exemplo clássico, que o vitelo está distribuído de forma uniforme, né, no ovo. Então, nesse caso, nesse caso, a segmentação, ela vai ser total, tá bom? Agora, se eu observar aqui, por exemplo, no megalécito isso, o vitelo está muito concentrado na parte inferior. Então, a divisão, a segmentação, ela não será mais total, ela será, sim, parcial. Por quê? Porque a presença das células embrionárias, elas são empurradas para um local específico do zigoto, tá bom? O núcleo, no caso, a princípio. Bom, gente, então, o primeiro tipo de ovo é o ovo oligolécito, tá bom? Que sofre sempre, nesse caso, segmentação total, tá ok? E também igual. Professora, existe diferença? Existe, tá? Total quer dizer que todo ovo, então, está sofrendo processo de divisão, tá ok? Eu não tenho a separação do polo animal nem vegetativo, por exemplo, e igual que todas as células possuem o mesmo tamanho, tá bom? Então, o que significa um ovo oligolécito, tá? Ovo oligolécito é o que tem pequena quantidade de vitelo, tá? E esse vitelo, ele se distribui de forma uniforme no citoplasma, ok? Então, isso seria um ovo oligolécito, tá bom? Com pequenas quantidades de pouco, tá? Pequenas quantidades de vitelo e distribuído de forma uniforme. É importante essa distribuição para o tipo de segmentação? Sim, porque essa distribuição uniforme permite que a segmentação seja total, ou seja, todas as células, todo o zigoto, então, não é todo o zigoto, né? Porque o zigoto é constituído por uma única célula. Então, as primeiras clivagens, tá? Formam dois blastômeros iguais, né? E não forma nenhuma massa distinta, né? Não fica separado, por exemplo, o vitelo dessas células animais, ok? Depois, esses dois blastômeros, então, que se formaram a partir do zigoto, sofrem mais uma nova divisão mitótica, formando 4 blastômeros, depois mais uma nova divisão mitótica, formando 8 e assim sucessivamente, tá bom? Então, gente, justamente porque o vitelo tem uma distribuição uniforme e uma pequena quantidade, a segmentação será total. Então, todo o zigoto, todo o embrião, então, ele se divide de forma completa e igual. As células sempre terão o mesmo tamanho, ok? Bom, e quais são os animais, então, que pertencem a esse grupo, gente? Que apresentam esse tipo de ovos? Os mamíferos placentários, tá bom? É importante salientar isso. Eles possuem, então, ovos oligolécitos, tá bom?
Além disso, os anfioxos e também os equinodermos. São esses três grupos que apresentam esse tipo de ovos, tá bom? Mas a gente deve lembrar que, dentre eles, o que mais recebe destaque são os mamíferos placentários, tá ok? Inclusive, né, se nós formos lembrar das nossas características de desenvolvimento embrionário, nós possuímos placenta. Então, nesse caso, o tipo de ovo é oligolécito, ou seja, com pouco vitelo e de distribuição uniforme, e a segmentação, a clivagem até a formação do blastocistro, dividindo o zigoto, né, em vários blastômeros, ela é total e também igual, formando células sempre do mesmo tamanho, tá bom? Entendido? Bom, o outro tipo de ovo que existe, gente, de zigoto, é o mediolécito, perdão. O mediolécito, ele também recebe dois outros nomes, que seriam heterolécito ou telolécito incompleto, tá? Então, vocês podem encontrar na literatura esses três sinônimos, mas quer dizer ovo heterolécito ou mediolécito, tá? Por que, gente, mediolécito? Porque normalmente a quantidade de vitelo ela é mediana comparando o ovo oligolécito, tá bom? Então ele recebe um pouco mais de vitelo, um pouco mais de reserva nutritiva, tá? Depois, é importante salientar que agora a distribuição ela não é mais regular, e sim ela é irregular. Observem que a parte mais inferior ela fica mais rica em vitelo, né? E aí, gente, vocês conseguem observar o seguinte, que o núcleo ele acaba sendo empurrado para cima do zigoto, tá bom? Justamente por ter essa distribuição irregular, né, no citoplasma, durante as clivagens formam dois polos, tá bom? O polo vegetativo e o polo animal. O polo vegetativo ele é rico, então, em vitelo. Já o polo animal, ele é mais pobre em vitelo, tá bom? Então, a gente tem essa diferença, essa distinção, tá? Bom, em relação ao tipo de segmentação, por que a segmentação agora ela não é igual à anterior, né? Nós temos uma segmentação total, que também é chamada de loblástica, temos, mas nós temos ela na forma desigual, não igual. Por quê? Porque justamente, gente, a quantidade, é importante vocês lembrarem, a quantidade de vitelo influencia diretamente no tipo de divisão, no tipo de segmentação, tá ok? Ou no tipo de clivagem que aquele zigoto vai sofrer. Então, se eu tenho pouco vitelo e de forma distribuída, a segmentação ela será total e ainda igual, todas as células do mesmo tamanho. Agora, quando eu tenho uma quantidade um pouco mais superior de vitelo, ele tende a ficar um pouco mais acumulado, né? Na parte inferior do ovo, permitindo assim, dessa forma, uma segmentação uma segmentação desigual, tá? Ou seja, eu formo dois tipos de células. No polo vegetativo, gente, eu formo macrômeros, células maiores, tá ok? E no polo animal, formam-se micrômeros, ok? Que são células menores. É importante vocês lembrarem que essa segmentação desigual direciona para qual tipo de célula. Então, embrião, né? Direciona para qual tipo de tecido aquela célula vai originar, tá bom? Reformulando. Então, o fato de formar, então, um polo vegetativo e um polo animal, nós temos já na fase embrionária, antes lá da organogênese, uma separação, então, para qual tipo de tecido aquele tipo de célula será destinada, tá ok? E isso, querendo ou não, como eu falei, influenciado pela quantidade e localização do vitelo, tá? Então, gente, a segmentação é total porque é importante. Todo o zigoto se dividiu, né?
Então, aqui a célula, o zigoto se transformou em 2 blastômeros, de 2 blastômeros formou-se 4, depois de 4 formou-se 8, e aí começou então a apresentar o polo animal e o polo vegetativo, com micrômeros e macrômeros, respectivamente, tá? Aí vem novamente, ok, se eu tenho mais reserva nutritiva, então eu preciso, são seres vivos que desenvolvem o embrião normalmente fora, né, do organismo, como por exemplo plateumintos, tá ok? Que depositam ovos, anelídeos, moluscos, perdão, anfíbios e alguns peixes. Então eles apresentam um pouco mais de vitelo, porque precisa de um pouquinho mais de reserva nutritiva para o embrião sobreviver, tá bom? Então, uma característica bastante importante é que os anfíbios, gente, dentre de todos esses aqui, eles apresentam esse tipo de ovo heterolécito ou mediolécito, tá? Depois, gente, nós temos o próximo ovo megalécito ou telolécito completo, tá ok? Por que completo? Porque ele tem grande quantidade de vitelo. É o que mais tem vitelo, tá bom? Então, por ter um excesso, eu não vou considerar assim um excesso, né? Por ter uma grande quantidade de vitelo, esse vitelo ocupa praticamente todo o ovo ou o zigoto, né? Então, por isso que é telolécito completo. E notem que a presença excessiva desse vitelo permite que o núcleo, né, a parte animal, ela seja direcionada para a parte superficial, para a parte superior, então, do zigoto, né? Olhem só. Então, e isso também influencia, essa quantidade de vitelo influencia diretamente no tipo de segmentação que vai acontecer. Então, nesse caso, gente, a segmentação não é mais total, ou seja, não é mais todo o zigoto que vai se dividir como anteriormente, tá? No oligolécito e no heterolécito, né? Agora, no telolécito, a divisão ela é parcial, somente uma parte do zigoto aqui, onde a célula, então, embrionária foi destinada para a parte superior, é que sofrerá as clivagens, tá bom? Formando assim, gente, um disco germinativo nessa parte superior aqui, ou seja, um disco onde as células se multiplicam, tá bom? Além disso, né, gente, esse disco germinativo, ele tem uma segmentação, então, discoidal, ou seja, formando esse pequeno disco aqui que eu falei, né, na parte superior, tá? Entendido? Então, quem que recebe esse tipo de ovos? Quais são os animais, né, que têm esse tipo de ovos? Nós temos as aves, tá? Os répteis, várias espécies de peixes e mamíferos, principalmente os mamíferos monotremados, perdão. É aqueles mamíferos que têm um focinho bem comprido, né? E normalmente tem uma capa marsupial, né? Aquela barriga, então, onde o desenvolvimento depois acontece ali fora, tá? Então, gente, esse tipo de ovo, ele está muito presente nas aves, porque eu preciso de uma grande quantidade de vitelo justamente por causa da ovoposição, né? Então, o depósito de ovos, literalmente, né? Porque aqui, nesse caso, o ovo significa o zigoto, o embrião, a primeira célula, né? Então, essas aves e esses répteis que fazem ovoposição, eles precisam com um zigoto repleto de fontes nutritivas para que ele possa se desenvolver de forma independente até o seu nascimento, tá bom? Então, essa divisão essa divisão, então essa segmentação, ela é parcial porque somente uma parte do zigoto se divide, né? Porque o vitelo acaba empurrando essa célula para a parte superior, tá bom? Formando assim um disco germinativo. E a segmentação ainda ela é discoidal porque forma esse disco que eu falei para vocês, né? De células embrionárias.
Depois, gente, nós temos os ovos centrolécitos, tá bom? Com segmentação também parcial e superficial. Agora não é... Eita, lasqueira que agora esqueci o nome. Agora ela não forma mais discoidal, né? Com aquele discozinho. E sim superficial, porque fica na parte da toda a superfície do zigoto, tá bom? Bom, mas esse centrolécito, gente, ele, querendo ou não, tem uma quantidade mediana, né, perante aos demais ovos, então, de vitelo, tá bom? Só que o vitelo, ele fica distribuído ao redor do núcleo, olhem só. Então, nós temos aqui o vitelo e a célula, né, o zigotinho formadinho. E o vitelo, ele fica, então, ao redor do núcleo. Essa formação de ovos ela é um pouquinho diferente, porque a divisão mitótica ela não acontece como nas demais. E sim, acontece primeiro uma esquizogonia, ou seja, uma divisão do núcleo. Observe que eu tenho o núcleo aqui na região central, tá bom? E esse núcleo, então, ele se divide em sucessivas divisões nucleares, esquizogonia, e depois os núcleos eles migram para a periferia, aonde começa então a delimitação das células através do citoplasma. Por quê? Porque o citoplasma fica aqui ó, na região periférica, o vitelo fica entre o meio do citoplasma e do núcleo. Tá bom? Então, nesse caso, ele é centrocélico, por quê? Porque o vitelo fica ao centro, tá? A segmentação é parcial, por quê? Porque não é todo o zigoto que sofre divisão. E ainda ela é superficial, porque os núcleos migram para a superfície do ovo, aonde está a presença do citoplasma, tá bom? Então, primeiro forma a esquizogonia, divisão nuclear, e depois esses núcleos passam pelo vitelo, porque não é uma substância dura, são grânulos, né, de reserva proteica e lipídica. Então, esses núcleos que sofreram esquizogonia vão em direção à superfície para, então, acontecer a delimitação celular. A partir daí, então, as células começam a se multiplicar por sucessivas divisões mitóticas padrão. O grupo de animais que apresenta esses ovos centrolécitos são os insetos, tá bom? Então, os insetos é que possuem esse tipo de ovo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Depois mais a gente tem um pequeno resuminho, tá ok? Só para vocês fixarem bem, porque é bastante nome, né? Bom, gente, é importante ainda vocês terem noção de que as clivagens holoblásticas ou a segmentação holoblástica ou total, ela pode apresentar dois tipos, a em espiral e a radial. Então, a clivagem, a segmentação espiral é o quê? Que a mudança, gente, no plano de divisão dessas células, tá bom? E os blastômeros, que são as células formadas a partir do zigoto, elas deslocam-se de forma em espiral, né? E assim, de forma espiralada, se vocês lembrarem de uma espiral. Então, eles sempre vão se deslocar de maneira espiralada, como a seta mostra aqui. E aí, gente, é importante vocês lembrarem também que cada blastômero tem seu destino definido na embriogênese, coisa que eu falei anteriormente lá para vocês, do macro e do micrômero, né? Então, nesse caso aqui, essa clivagem em espiral também apresenta isso, tá? Depois, a clivagem radial, gente, ela é muito mais interessante, por quê? Porque como as divisões acontecem, então, de forma transversais e longitudinais, né? Não há mudança no plano de clivagem. Então, as células até ali, o blastocisto, né? Onde começa a ter a diferenciação, a formar, então, células que serão destinadas a formar os anexos embrionários e células que serão destinadas a formar o embrião, as células são totipotentes, né? Então, nós temos a presença de células tronco, diferente dessa clivagem espiral, né? A clivagem espiral não possui isso, tá? A gente pode observar que nós temos os macrômeros e os micrômeros aqui,
como eu falei lá na divisão total desigual, né? E nesse caso, cada célula tem um destino diferente. Já na clivagem radial, que pode ser a clivagem... A clivagem não, né? A segmentação total e igual, as células, os blastômeros, elas se distribuem de forma uniforme, né? Onde cada célula não terá um destino, não terá um tecido já previamente dito. Só depois, então, mais especificamente na gastrulação, quando formam os 3 folhetos embrionários, é que essas células serão destinadas. As células do epiblasto, né? Que são as células do blastocisto destinadas ao embrião. As células do hipoblasto, que envolve, então, toda a região epiblástica do blastocisto, essas são destinadas à formação dos anexos embrionários e dos anexos embrionários da placenta, né? Que em alguns artigos e livros consideram a placenta como anexo embrionário e outros não. Então, gente, resumindo aqui, olhem só, a segmentação ou clivagem, né, ela é total ou holoblástica, tá bom? E ela é igual, ela pode ser igual ou desigual. Quando é igual, é ovos oligolécitos com distribuição uniforme de vitelo, né? Quando é desigual, nós temos ovos heterolécitos, quando a distribuição não é uniforme, mas a quantidade de vitelo é pouca, formando macro e micrômeros, né? Polo animal e polo vegetativo. Depois nós temos a segmentação parcial ou meroblástica, quando somente uma parte do zigoto sofre divisão, a outra está destinada à reserva nutritiva de vitelo. A discoidal, que forma aquele disco germinativo na parte superficial, ou seja, a presença dos ovos telolécitos riquíssimos em vitelo, e a segmentação meroblástica superficial, quando o núcleo está centrado, né, está no centro, o vitelo está no meio, e o citoplasma está na superfície. Aí o núcleo sofre as divisões e depois se direciona para a superfície, então, do ovo, aonde está presente o citoplasma para formar as células, delimitações celulares, né? E o vitelo acaba ficando centrado ao meio, né? Então, nesse caso, nós temos, então, a classificação dos 4 ovos de acordo com as segmentações, né? É um inverso aqui. Bom, gente, então só para relembrar, né, os oligolécitos, então, tem pouco vitelo distribuído de forma uniforme. Normalmente, os anfíoxos e os mamíferos, né, apresentam esse tipo de ovos, esse tipo de zigoto. Depois, nós temos os heterolécitos, quando o vitelo já é distribuído de forma desigual e mais abundante no polo inferior, né? Olhem só, tem bem mais. Então, nós temos aqui os anfíbios, né? Notem que o núcleo, ele é direcionado para a parte superior. Aqui nós temos ambas segmentação total, mas aqui é igual e aqui é desigual, né? Depois, os telolécitos, nós temos uma grande quantidade de vitelo, ocupando praticamente todo o volume celular, né? Normalmente, as aves e os répteis é que têm a presença desse tipo de ovo. Nesse caso, a divisão é meroblástica, né, ou parcial, e discoidal, né? Porque formam um disco germinativo. E os ovos centrolestos, onde o vitelo está localizado no centro da célula, ou seja, aqui está o vitelo. E a célula se forma na parte superficial. Então, é uma segmentação meroblástica, também parcial, somente uma parte do ovo sofre segmentação, a outra fica com a reserva nutritiva. E, então, ela é superficial porque as células ficam na parte externa, né? E os insetos são os que possuem esse tipo de ovo. Aqui, gente, então, só para relembrar, né, o holoblástico ou total, ela atinge todo o ovo, é importante deixar isso claro, né, que eu falei para vocês anteriormente. A igual, então, é que ocorre a formação de blastômeros iguais e a desigual, então, resulta em blastômeros de tamanhos diferentes, macro e micrômeros, né? Já a segmentação meroblástica ou parcial, ela não atinge todo o ovo, né? Formando a discoidal, que ocorre, então, no polo animal, tá bom?
ou seja, naquele disco germinativo, que também pode ser chamado de cicatrícula, né, a região onde tem as células germinativas. E a superficial, que ocorre, então, nos ovos centrolestos, onde a segmentação acontece na parte externa do ovo, né? Primeiro a divisão nucleoide, a divisão nuclear, e depois ela se espalha para a superfície, né? Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, como eu sempre falo, vocês podem entrar em contato, não tem problema. Mas agora, então, dando continuidade ao módulo, vamos falar sobre anexos embrionários, tá bom? Gente, os anexos embrionários foi um passo muito importante durante a evolução, justamente porque os primeiros seres vivos que surgiram, eles foram oriundos da água, né? Tanto que os anfíbios, né? Eles possuem poucos anexos embrionários porque eles ainda precisam de todo esse processo de formação do embrião ainda na água. Mas conforme os seres vivos eles foram perdendo, se desconectando com a água, com o meio aquático, eles foram desenvolvendo, criando maneiras do embrião sobreviver, né? Surgindo assim os anexos embrionários. Então, gente, é importante vocês lembrarem que os anexos, eles surgem a partir, então, dos folhetos embrionários e dão suporte vital ao embrião, tá bom? Podendo ser dividido em saco vitelínico, tá? O âmnio, se nós formos olhar aqui está o âmnio, que protege o embrião, o saco vitelínico, que é o vitelo, né, fonte de reserva nutritiva, o alantoide, responsável pelas excretas, o córeo, né, que é essa membrana externa aqui, e a placenta quando está presente, tá? Aqui nesse caso, nós não temos nessa ilustração a presença da placenta, tá? Bom, gente, o primeiro anexo embrionário a surgir foi o saco vitelínico, ou também como é chamado de vesícula vitelínica. Se nós formos observar aqui, entre, por exemplo, um embrião, então, de anfíbios, um embrião de ave e o embrião de um mamífero, nós podemos observar que o saco vitelínico, ele está, então, de maneira diferente, né? Primeiro, olha só, aqui, como por exemplo nas aves, répteis e os peixes, o saco vitelínico ele ocupa uma grande quantidade de espaço. Porque, gente, vocês se lembram que o vitelo, ele é fonte de nutrientes. Então, nesse caso aqui, o saco vitelínico ele armazena esses nutrientes acoplado aonde será o futuro intestino do animal, ok? Já nos mamíferos, esse saco vitelínico ele é mais atrofiado. Por quê? Porque a placenta exerce essa função nutritiva para o embrião, tá bom? Para o feto, o embrião e o feto posteriormente, tá? É válido lembrar, gente, que como eu falei, os anfíbios, eles foram os primeiros seres a se desenvolverem, né, fora da Terra. E por incrível que pareça, os que têm menos desenvolvimento, menor quantidade de anexos embrionários. Inclusive, grande parte dos anfíbios, eles não possuem saco vitelínico, mas possuem o vitelo, tá bom? Presente dentro dos macrômeros, né? Que são blastômeros de tamanho maior, no que a gente for relacionar ai, Jesus amado, na divisão, na segmentação, né? Os anfíbios têm segmentação total e desigual, né? Então, justamente o vitelo fica nessa região dos macrômeros. Depois nós temos o âmnio. Olhem só, o âmnio, então, ele delimita a cavidade amniótica, né? Ele protege o embrião está aqui, o vitelo está aqui. Aqui nós temos o âmnio e a cavidade amniótica está aqui no seu interior, né? Gente, o âmnio e a cavidade, então, eles são muito importantes porque evitam o dessecamento do embrião. Essa cavidade amniótica é rica em líquidos, né? E ambos, então, evitam que o embrião
então acaba sofrendo choques, né, traumas, então uma batida, por exemplo, na barriga, vamos levar para nós, né, uma batida na barriga. Se não tivesse o âmnio e a cavidade amniótica, o feto, o embrião, provavelmente ele sofreria grandes pressões, né, grandes batidas. Seria, então, prejudicado, por exemplo, por pequenas batidas na barriga. Já com a presença do âmnio e da cavidade amniótica, essas batidas que acontecem na barriga, querendo ou não, elas acabam, então, sendo amenizadas, né, pelo âmnio e pela cavidade amniótica, tá ok? Oferecendo essa proteção, tá? Além disso, gente, normalmente, como eu falei, ele evita o dessecamento do embrião. Então, conforme a evolução foi acontecendo, os seres passaram a cada vez mais necessitar menos do ambiente aquático para se reproduzir. Então, eu preciso de uma proteção para evitar justamente que o embrião se resseque, tá? Surgindo assim o âmnio, tá bom? E os animais que são chamados de amnióticos são os peixes, por incrível que pareça, tá bom? Eles mesmo estando em contato com a água, então os ovos, então eles precisam dessa proteção. As aves e os mamíferos também. Aí, como eu falei para vocês, né, essa presença do âmnio foi essencial para a independência da água no desenvolvimento embrionário. É menos os peixes, né? Os peixes fogem um pouquinho disso, mas os demais, as aves e os mamíferos, sim. E aí, gente, na prática clínica, então, o âmnio, a cavidade amniótica, ela é importantíssima, porque você pode fazer a coleta, né? Pode acontecer a coleta desse líquido amniótico para o diagnóstico de doenças. Então, o líquido amniótico, ele tem células do feto que acabam sendo coletadas juntamente, né, com a amniocentese, exato. E aí essas células são cultivadas em laboratórios, né, para verificar o cariótipo do embrião, do feto, e já determinar dentro da barriga da mãe se há alguma anomalia cromossômica. Então, o líquido amniótico pode ser utilizado para diagnóstico de doenças de origem genética, tá? Depois, gente, nós temos o alantoide. O alantoide, pessoal, ele é importantíssimo para excretas, né, para eliminação de excretas. Lembrando que excretas nitrogenadas, como ácido úrico, ureia, elas são extremamente tóxicas, né, até a amônia, né, mas nesses casos não vamos entrar em questão aqui. E elas precisam, então, ser separadas do feto, entrando aí o papel do alantoide. Então, o alantoide está presente aqui, tá? Quando eu observo, então, um ovo, né, de um réptil ou de um animal. E o alantoide no mamífero, no mamífero isso, com presença de placenta, observem que está extremamente atrofiado. Por quê? Porque também a placenta exerce essa função, assim como o vitelo, o saco vitelínico, o alantoide também é mais atrofiado, tá? Então, gente, a função então principal do alantoide está direcionada às aves e aos répteis, ok? Normalmente, então, como eu falei, ela tem essa função de armazenar as excretas nitrogenadas, principalmente, então, o ácido úrico, que são os uriotélicos, né? Os animais uriotélicos. É responsável também pelas trocas gasosas entre o embrião e o meio externo e a absorção de cálcio, tá? Então, ele retira cálcio da casca e absorve, tá bom? E como eu falei para vocês, os mamíferos, eles têm o alantoide atrofiado, mas sendo mais desenvolvido nas aves e nos répteis. Depois nós temos o córeo, ou córeo também, ou serosa, tá bom? O córeo é esse anexo membranoso aqui, olha só, que oferece proteção tanto ao embrião quanto aos outros anexos, como o saco vitelínico e o alantoide, né? E também o âmnio, né? Observem que o córeo, então, ele oferece essa proteção extra ao embrião, além
perdão, além do âmnio, né? Nós também temos essa proteção pelo córeo. Só que o córeo, ele oferece, além de proteção ao embrião, também os demais anexos embrionários que são sensíveis da mesma forma, tá bom? Bom, gente, o córeo, então, ele é encontrado nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Observem que ele está presente ele está bem desenvolvido tanto nos ovos, né, de uma ave, vamos considerar assim, e também no mamífero, ok? Bom, é importante vocês observarem, vocês saberem, fazer esse adendo, que a fusão, então, do córeo com o alantoide, ele forma, gente, o que é chamado de alantocóreo, que, querendo ou não, vai exercer uma função muito semelhante ao alantoide, que é trocas gasosas, absorção de cálcio da casca, né? Por quê? Porque conforme o ovo, vamos considerar assim, da ave vai crescendo, ele vai absorvendo o cálcio da casca, né? E isso vai deixando a casca cada vez mais frágil para que depois, então, o nascimento do pintinho, do passarinho, né, do filhotinho, possa acontecer. Já nos mamíferos, gente, é importante salientar que o córeo, ele é importantíssimo para a formação da placenta. Por quê? Porque a partir dele vai formando essas vilosidades aqui coriônicas que darão origem, como eu falei anteriormente, à placenta, tá bom? Bom, depois, então, nós vamos falar da placenta, que é um anexo embrionário mais exclusivo dos mamíferos, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a característica embrionária dos ovos de aves e répteis, né? Bom, gente, é importante, então, vocês entenderem que existem diferenças, né, entre o ovo de uma ave, de um réptil com o mamífero, porque o mamífero tem a placenta, né? Então é preciso vocês observarem essas diferenças. Primeiro, os ovos das aves e dos répteis, ele sempre vai possuir uma casca, né? Mais especificamente, as aves possuem uma casca calcária, que é resistente, né, a choques mecânicos também, mas também ela é porosa. E essa porosidade é importantíssima porque permite a troca gasosa com o meio, tá ok? Depois, então, gente, depois da casca, o ovo apresenta duas membranas, a interna e a externa, que fica mais evidente quando a gente consegue observar essa câmara de ar aqui, tá bom? Permitindo que o líquido, então, do embrião fique no interior. Já que a casca é porosa, se não tivesse essas membranas, o embrião se desidrataria, né? Além disso, gente, o ovo tem essa câmara de ar aqui, como eu falei para vocês, que oferece um reservatório de oxigênio, ok? Então, se vocês forem lembrar de quando cozinham um ovo, a parte mais larga do ovo sempre tem um vácuozinho, justamente porque não é um defeito nem nada, é uma reserva de oxigênio do embrião. Depois tem o alúmen, ou a clara do ovo, né? Que é um material gelatinoso rico, gente, em água e albumina. Então, a albumina, ela está relacionada a transporte, né? E manutenção da pressão, pressão hidrostática. E ela oferece, então, nutrição, tá? A albúmen, perdão, oferece nutrição e também proteção para o embrião, tá ok? E aí depois nós temos a chalasa, ou calasa. As chalasas, elas são dois prolongamentos proteicos que permitem manter a gema no centro do ovo, protegida, né? Com todas aquelas proteções extras, né? O albúmen, as duas membranas e a casca. Assim, dessa forma, ela não fica numa região muito periférica, fácil de ser danificada. E aí, gente, tem a gema, onde possui o embrião aqui pequenininho, e a parte da gema realmente é o vitelo, né? Então, pense só, quando vocês cozinham um ovo, vem aquela parte amarela, é o vitelo puro, rico em proteínas e lipídios, que são fontes nutritivas, né, para o embrião. E o embriãozinho aqui, ó, bem pequenininho, você lembra do ovo telolécito, então? Com segmentação, então, desigual e discoidal, né?
Ok? E aí aqui seria o embrião já formado, né? Nós temos a casca, ainda tem toda a câmara de ar, tudinho, mas aí agora a gente tem o embrião, nós temos aqui o córeo, que oferece essa proteção tanto ao embrião quanto aos anexos, o alantoide, que faz a eliminação das excretas, aguarda as excretas para não ficar em contato com o embrião, também é importante para as trocas, né? Gasosos juntamente com o córeo. E aí nós temos o saco vitelínico, que seria esse vitelo aqui da gema, né? Que fica armazenado mais nessa região, tá bom? Por último, então, nós temos a placenta. A placenta, ela é característica dos mamíferos, né? E ela, como eu falei para vocês, ela é oriunda do córeo, né? Das vilosidades coriônicas. A placenta, ela é uma comunicação, então, entre o embrião, tá bom? E a mãe. Só que, nesse caso, a placenta, ela precisa, então, de um local específico, que é o cordão umbilical. O cordão umbilical tem artérias, né? Se nós formos observar, tem artérias e veias umbilicais que permitem, então, essa comunicação da mãe com o feto, tá? Dentro das funções, então, que a placenta exerce, está as trocas de compostos, né, de nitrogenados, inclusive, né, as excretas acabam sendo trocadas pela placenta. Também produção de hormônios, então a placenta, depois de formada, começa a secretar progesterona e também gonadotrofina coriônica, o HCG, responsável, é um hormônio marcador da gravidez, né? Oferece aporte nutritivo e de respiração, principalmente, então, pelas veias e artérias umbilicais, tá bom? E proteção também, né? Oferece para o embrião e o feto. Aí nós temos, gente, as artérias umbilicais, tá bom? As artérias umbilicais, elas vão fornecer, então, da placenta, os vasos sanguíneos da mãe aqui trazem oxigênio e nutrientes, que são levados, então, pelas artérias umbilicais até o embrião. Os restos metabólicos, então, gás carbônico, as excretas nitrogenadas, elas saem do feto pela veia umbilical azulzinha aqui, vai para, então, vai para as vilosidades, e aí, então, essas vilosidades, então, conectam-se com os vasos da mãe, né? Permitindo dessa forma que a mãe, então, faça a eliminação tanto do CO2 quanto das excretas nitrogenadas, tá bom? Bom, aqui só um resuminho de todos os anexos embrionários, né? Os peixes, então, os anfíbios, eles possuem o saco vitelínico apenas. Os répteis, eles possuem um pouquinho mais, o amnio, o córeo, o alantoide, bem como as aves, né? E por último, os mamíferos, mesmo tendo, por exemplo, um alantoide atrofiado, mas possui, né? E possui a placenta também. Ok? Então, gente, só para finalizar rapidinho, eu tenho essas imagens, essa questão aqui, a número 82, onde representa, então, 4 diferentes segmentação. Uma segmentação holoblástica igual, formando, onde todo o zigoto, então, ele é dividido, formando blastômeros iguais até o blastocisto. Uma holoblástica desigual, onde todo o zigoto sofre divisão, mas formando macrômeros e micrômeros, né? Aqui nesse caso nós temos uma segmentação meroblástica discoidal, formando disco embrionário, né? A cicatrícula, né, que nós vimos também no slide anterior, e a segmentação superficial, onde o vitelo fica centrado e depois que os núcleos se dividem, eles vão para a superfície. Aí pede aqui para assinalar as alternativas corretas, a alternativa que tem os animais na ordem correta, né? Então, gente, olhem só. Quando eu falei para você sobre a segmentação holoblástica igual, falei dos mamíferos. Então, os mamíferos, eles possuem esse tipo de segmentação. Depois, eu falei dos anfíbios, né? Então, eu falei dos anfíbios que possuem esse tipo de segmentação holoblástica desigual,
né? Aí os répteis e as aves, então, elas possuem essa forma de discoidal, né? E a meroblástica superficial seria os insetos ou os artrópodes. Então, a alternativa correta, gente, seria a letra B, tá? Mamífero e anfíbio, ok? Réptil e inseto. É isso? É isso, tá ok? Então, a alternativa correta seria a letra B. Depois, então, nós temos a questão 93, onde ilustra, então, os vasos sanguíneos maternos e fetais na região da placenta, responsável pela troca dos gases respiratórios, oxigênio e dióxido de carbono. Aí mostra aquela imagenzinha que nós vimos anteriormente. Com a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos, como a circulação e a ventilação pulmonar nos fetos só iniciam após o nascimento, conclui-se que o sangue do cordão umbilical é conduzido. Então, vamos lá. O sangue do cordão umbilical é conduzido pela veia, pelas artérias ou pela veia. Então, o sangue do cordão umbilical, ele é conduzido pelas artérias do cordão, tá bom? Sob baixas concentrações, então, de gás oxigênio e alta pressão hidrostática, tá bom? Permitindo assim acontecer as trocas gasosas, tá ok? Então, e essa pressão, a alta pressão hidrostática também permite a liberação, então, do gás carbônico resultante do metabolismo, tá? Eu peço desculpa pela rapidez, né, da resolução dessas duas questões, mas a gente já está com o tempo estourado, então eu tive que acelerar um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado, façam um mapa mental, nós temos bastante nomezinhos aqui, então é importante formar um mapa conceitual. Dessa vez eu não achei um mapa legal para mostrar para vocês, então eu vou deixar a critério de vocês elaborarem o próprio mapa mental, com todos os nomes bem certinhos, anexos e tudo mais, tá ok? E aí, como eu disse para vocês, sempre qualquer dúvida eu estou à disposição, é só vocês entrarem em contato. E aí a gente se encontra, então, na próxima semana, tá bom?